Olá, gente, muito bom dia, tudo bem? É, eu, Jonathan Martins, e a minha dupla Milena Sá, vamos falar sobre esse artigo com o título de Considerações Ecológicas sobre o Zooplâncton no Lago Bolônia, Belém do Pará, Brasil. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco sobre a introdução. Ele começa falando que a água é um dos fatores mais importantes da natureza amazônica, certo? E que a diversidade de vida aquática na Amazônia ela vem sendo drasticamente alterada pelo rápido e irreversível aumento das atividades humanas. O aumento da atividade humana vem causando destruição física e poluição em lagos, rios, igarapés e muitos outros habitats nos ecossistema aquático. A gente fala também que os reservatórios urbanos eles apresentam grandes variações em relação ao tamanho, certo? Que variam desde pequenos açudes até outros com milhões de metros cúbicos de água. Só que algum ponto que ele fala que esses reservatórios eles, eles são submetidos a grandes pressões, como ele fala no artigo, das populações que vivem ao seu entorno, já que muitas vezes dejetos é jogado nesses reservatórios, lixo, tantas outras coisas, certo? Bom, esses estudos sobre a composição e distribuição zooplanctônica de reservatório é de grande interesse, sabendo agora que o quão importante é o zooplâncton na área em que ele habita, certo? O estudo sobre a comunidade zooplanctônica na região amazônica ela foi intensificado a partir dos anos da década de 79, a partir da década de 79. E esse estudo ele tem como objetivo fornecer informações preliminares sobre a composição e a abundância relativa de zooplânctons no Lago da Bolônia. Descrição da área de estudo. Bom, o Lago da Bolônia está localizado na Mata do Tinga, que é uma floresta tropical úmida que fica na região metropolitana de Belém. É um parque ambiental, certo? Com cerca de 1.348 hectares. Esse parque tem essa Mata do Tinga, ela tem um clima tropical úmido, uma umidade média de 70%. O Lago do Bolônia está localizado dentro desse parque do Tinga, dessa mata do Tinga, certo? Esse lago ele foi construído em 1902 e foi ampliado em 1951. O armazenamento do lago ele tem na faixa de 2 milhões de metros cúbicos de água, com uma área de 512.540 metros quadrados, com nível máximo de profundidade de 7 metros e 64 centímetros. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre os 3 pontos de coleta, certo? Na estação do Lago do Bolônia. Bom, na imagem a gente consegue agora ver em destaque o Lago do Bolônia e a estação BO01, BO02 e BO03 foram os 3 pontos de coleta, certo? Sendo que a estação BO01 ela está situada a cerca de 50 metros da estação de tratamento de água. Lá tem uma profundidade de 4 metros, na faixa de 4 metros, certo? A água é limpa, esverdeada e sem vegetação sobrenadante. Já a estação BO02 ela tem uma profundidade de menos de 1 metro, sendo o ponto de despejo de esgoto doméstico, água suja, marrom acinzentada, com espuma e vegetação sobrenadante. Ela tem um odor forte e existem favelas ao redor, próxima dali. E a estação e o ponto de coleta, quer dizer, BO03, ela tem uma profundidade de 1 metro, 1,60 centímetros, certo? A água bege marrom, tem muitas macrófitas, porém ela tem bem menos que a estação BO02 e é margeado por vegetação de grande porte. Então a gente pode ver que foram 3 pontos e cada ponto tem a sua característica específica. Os materiais e métodos. O que foi analisado nesses estudos, certo? Os parâmetros físico-químicos, certo? Da água. Bom, a temperatura, a transparência e o oxigênio dissolvido. A composição e a ocorrência de zooplânctons. Essas amostras de zooplânctons foram obtidas através de uma rede de nylon que foi feito o arrasto
no modo horizontal na coluna d'água. Após a coleta, elas foram armazenadas em formol neutro e em laboratório foi feita uma análise qualitativa desses organismos usando microscópio. Para analisar a densidade zooplanctônica em cada amostragem, foram obtidas filtrando 100 litros de água de cada ponto de coleta, certo? De cada estação de amostragem. A Milena vai dar continuidade agora e falar um pouco sobre o trabalho também. Olá, meu nome é Milena, eu vou dar continuidade aqui à apresentação do artigo, falando agora sobre os resultados. Aqui nós temos uma tabela que mostra os parâmetros físico-químicos do Lago da Bolônia. E esses resultados aqui apresentados, eles constituem as primeiras informações sobre os organismos zooplânctos do Lago da Bolônia. E as análises das amostras, elas revelam que as comunidades zooplâncticas, elas apresentam-se bem diversificadas e os parâmetros abióticos, eles apresentam alguma variabilidade entre um ponto de coleta e outro, como nós vamos observar. A gente vai começar a analisar aqui essa tabela que mostra, como eu falei, os parâmetros físico-químicos do Lago da Bolônia. A gente começa aqui mostrando a transparência. Aqui na transparência, a gente observa que foi registrado na estação BO02, aqui ó, estação BO02, na questão da transparência. A gente observa aqui um valor de 0,6, são 60 centímetros no caso, e é o mínimo, né, valor de transparência observado nesse estudo, e a máxima foi na estação BO03 aqui, que tem um valor aqui de 0,90 centímetros. Quando a gente vai para outro parâmetro, vamos aqui pegar a temperatura, aqui, temperatura. A menor temperatura, ela foi registrada na estação BO02, perceba, 29,5 graus Celsius. E a maior foi registrada na estação BO03, como vocês podem observar aqui, 31 graus Celsius. Vamos pegar outro parâmetro, a profundidade. Cadê a profundidade? Aqui, a profundidade. A profundidade máxima apresentada pelo lago foi de 4,9, como vocês podem observar aqui. E os valores mínimos, eles estão nas estações BO02 com 0,8 e BO03 com 1,6. Vamos pegar outro parâmetro aqui. Vamos pegar o oxigênio, aqui ó, o oxigênio dissolvido. Bom, na estação de coleta BO02, essa daqui, como a gente pode observar, tem um valor crítico de 0,3 miligramas por litros. Temos aqui 2,13, bem abaixo dos padrões aceitáveis, segundo a Resolução 20 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a CONAMA, de 1986, enquanto que nas estações B1, BO01 e BO03, os números eles se apresentaram bem elevados, acima de 0,5 miligramas por litros. Vamos pegar outro parâmetro, que é o pH. O pH ele apresentou valores máximos na estação BO01, com 7,33, e mínimos na estação BO03, que foi o valor aí de 0,05. Vou passar aqui. Aqui nós temos uma tabela que vai mostrar aí as estações de amostragem, as 3 estações de amostragem, conforme o desenho lá do local onde foram feitas as amostras, e as espécies, as diferentes espécies que foram amostradas durante esses períodos.
Bom, foram observados 3 grandes grupos de estudo, que foi o grupo de Rotifera, Cladocera e Copepoda. No total, foram identificados 56 taxos. O maior número de taxos foi registrado para rotíferas, aqui nós temos aqui representado nessa tabela. Foram identificados 30 taxos, que foram representados por 11 famílias, sendo a Brachionidae, aqui como vocês podem observar, a que apresentou o maior número de gêneros. Quando a gente vai para outra tabela, vou te passar aqui, ó, Cladocera, aqui já passou. Quando a gente vai aqui para esse outro grupo dos Cladocera, foram identificados 19 taxos, ocorreram 7 famílias, com a Chidoridae. A Chidoridae, ela apresentou o maior número de gêneros. E aqui, para a Copepoda, ela apresentou, vamos ver aqui, a Copepoda apresentou 7 taxos. Houve um equilíbrio entre a Calanoida e a Ciclopoida, com 4 a 3 gêneros respectivamente. Os Rotifera e os Cladoceras apresentaram as maiores densidades. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para outra. Aqui nós vamos ter aqui algumas figuras que vão mostrar aqui a densidade. Esses gráficos vão mostrar a porcentagem da abundância relativa em cada estação. A gente começa aqui observando a questão da densidade. Observe aqui que nós temos o grupo Rotifera, Cladocera e Copepoda. E aqui, nessa legenda, a gente observa que essas barrinhas elas são apresentadas por cores diferentes. A gente observa que a Rotifera e a Cladocera, elas apresentam as maiores densidades na estação B1. Vamos lá, BO01, essa coluna branca aqui, ó, a coluna branca. Então, no grupo de Rotíferas e Cladocera, a gente observa que nessa estação, na estação BO01, ela teve maiores densidades, com aqui, ó, 6.000, e aqui as Cladoceras cerca de 3.650. Enquanto que os Copepodas apresentaram as maiores densidades na estação BO03. Veja, aqui, ó, a maior densidade, aqui com cerca de 2.000 o valor em dados de densidade. Aqui os Cladocera, eles apresentam as maiores densidades na estação BO01, os Cladoceras no caso, aqui ó, Cladocera a maior densidade na estação BO01. Agora a gente vai, assim, de forma geral, os rotíferas eles foram mais abundantes, seguido dos Copepodas e dos Cladocera. Falando com relação à porcentagem, a gente observa que os rotíferas eles correspondem a 55%, aqui ó, nessa figura aqui, que vai mostrar, nessa figura 13, que vai mostrar a abundância relativa dos organismos zooplâncton na estação de coleta BO01. Então, a gente observa nessa figura que os rotíferas eles correspondem a 55% dos organismos encontrados nessa estação. Os Cladocera, que são esses aqui, eles apresentam 34% e os Copepodas 11%. E isso com relação à abundância relativa desses organismos na estação BO01, ou seja, a porcentagem de uma espécie que representa em relação a outra espécie nesse mesmo local.
Ou seja, é uma comparação que nós estamos fazendo da abundância relativa dessas espécies que compartilham aí o mesmo local. Nessa outra figura aqui, eu vou tentar baixar. Essa aqui é a estação BO02. Nessa imagem, a gente observa que os rotífera correspondem a 54% e os cladocera representam 30% e os copepodas 16%. Já na estação BO03, a gente observa que rotífera eles correspondem a 41%, os copepoda a 23%, é isso mesmo, e aqui o 36% na verdade é os copepodas, aqui ó, 36%, aqui a corzinha, a cor que representa a cor branca, e 23% no caso os cladocera. Vou tentar passar aqui. Eu vou tentar passar o slide para a gente ir para a discussão e conclusão. Aqui passou, peraí, deixa eu tirar aqui. Porque senão depois ele vai continuar. Eu vou continuar, porque ele vai continuar dando esse mesmo problema, tá? Então eu prefiro continuar aqui. Tá, vamos para a questão da discussão e conclusão. A gente começa aqui discutindo e dando a conclusão dos fatores abióticos. Bom, semelhante aos demais reservatórios formados na Amazônia ou em outros países tropicais, segundo o artigo, o reservatório da Bolonha, ele inundou extensas áreas de florestas tropicais. Então, um intenso processo de decomposição dessa fitomassa, juntamente com as características hidrodinâmicas do reservatório, a forma como é a dinâmica de época cheia, época em que ele está um pouco mais vazio, ele pode determinar as principais características físico-químicas das suas águas e, consequentemente, o desenvolvimento biológico nesse corpo d'água. Quando a gente fala da questão da transparência, a transparência medida, observada, ela mostrou que, de maneira geral, o Lago Bolonha ele apresenta baixa transparência, o que pode ser explicado pela grande quantidade de material em suspensão, dificultando aí a penetração de luz e, consequentemente, reduzindo aí a zona fotossintética. E quando a gente vai para a questão das temperaturas, bom, a variação das temperaturas superficiais de um reservatório, segundo o artigo, é igual a de um lago, dependendo principalmente das condições geográficas e do tamanho e profundidade do corpo hídrico. Os valores registrados para a temperatura demonstram uma estabilidade térmica que, segundo Sectan, de 1996, pode ter uma influência à baixa profundidade do reservatório, o que provocaria uma estabilidade térmica. E falando em profundidade, o Lago da Bolonha é variável de acordo com a profundidade, ela é variável de acordo com a estação do ano. No período mais chuvoso, que é entre janeiro e março, a profundidade ela aumenta, alcançando aí um máximo de 7,64 metros, o que está associado à elevação do nível do rio Guamá e do atual estágio de assoreamento dos lagos e igarapés, o que acarreta aí a formação de extensas áreas de inundação. O oxigênio dissolvido na estação da coleta BO02, ela apresentou um valor crítico, como eu falei, foi de 0,13 miligramas por litro, bem abaixo dos padrões aceitáveis. Na superfície de reservatório, as concentrações baixas de oxigênio, elas indicam aí, segundo o artigo, poluição orgânica vinda do exterior, uma vez que a decomposição da matéria orgânica, ela importada, ela prevalece
prevalece sobre a produção fotossintética. Isso possivelmente pode estar relacionado com o fato de haver uma zona de ocupação urbana desprovida ali de serviço de esgoto pelas proximidades. O Lago da Bolônia ela apresenta-se como um corpo de água homogêneo, ligeiramente ácido, falando na questão de pH, com exceção da estação de coleta BO01, que se apresentou de forma neutra. Os parâmetros físico-químicos que foram mostrados, que foram analisados no lago, mostra que o lago ele é um corpo de água pouco profunda, com águas ligeiramente ácidas, pouca transparência e com problemas de anoxia em suas águas, principalmente observado na estação B203, que a gente mostra aquele valor crítico lá. Vamos falar da questão de zooplânctons. Das 56 espécies que foram encontradas nesse estudo, 26 são espécies consideradas não plantônicas ou não foi possível determinar o tipo de vida. Então, o zooplâncton ele foi bastante semelhante aos verificados na planície de inundação da Amazônia, como também no Paraná. Embora o Lago Bolônia ele tenha apresentado diversidade menor do que considerado alguns outros estudos que foram feitos. Mas assim, o número total de espécies no componente trópico, ele ou numa comunidade ou como um todo, ele mostra que uma pequena porcentagem relativamente pequena é dominante em uma porcentagem grande de espécies raras. Os resultados encontrados nesse estudo, eles corroboram com essa ideia. Houve uma ocorrência aí de espécies não platônicas em número elevado nas amostras. Esse valor elevado de espécies não platônicas provavelmente está ligado à presença de macrófitas aquáticas amplamente distribuídas na estação BO02 e BO03, como foi visto já em outros trabalhos, principalmente em Lima, 1996, para diferentes ambientes da planície, da inundação e do Alto do Paraná. Mas esse número ele pode ser bem diferente, pois nesse estudo, como diz o artigo, não foi analisado aí as amostras das macrófitas aquáticas, ou seja, plantas aquáticas, fator que certamente ele deverá aumentar de forma substancial aí esse valor de zooplânctons. Bom, de forma geral, o Lago da Bolônia ele apresenta-se como uma grande diversidade de organismos zooplânctons, porém precisa de estudos mais intensivos, pois acredita